Química orgânica, funções orgânicas, hidrocarbonetos. Vamos à aula. Como reconhecemos os hidrocarbonetos? É uma função orgânica que a composição é exclusiva carbono e hidrogênio. Então não temos mais nenhum elemento diferente desses dois. Os hidrocarbonetos eles podem ter cadeia aberta ou fechada. Na cadeia aberta nós temos os alcanos, característica somente ligação simples na cadeia carbônica, o alceno, que aparece uma dupla, o alcino aparece tripla, o alcadieno, duas duplas, alcatrieno, três duplas e assim sucessivamente. Para as cadeias fechadas, nós temos os que são chamados alicíclicos, mesma classificação da cadeia alicíclica, ou seja, não aromática. Podemos ter dois casos, duas classes, os cicloalcanos, que são fechadas as cadeias, porém com ligações simples, e os cicloalcenos, a cadeia fechada e aparece a ligação dupla. Então, não aromáticos, alicíclicos e os aromáticos. A principal fonte de hidrocarbonetos é o petróleo. Então aqui eu representei uma torre de destilação, vem o óleo cru, ou petróleo bruto, passa por essa torre de destilação, onde vai ser aquecido, e as frações são retiradas. Então temos aqui algumas aplicações, algumas frações, depois temos aqui compostos que incluem a gasolina, do lado de cá para a nafta, aqui parafina e outros combustíveis como querosene, para a aviação, o diesel que é utilizado nos caminhões, óleo combustível para ser queimado em navios, os óleos lubrificantes, o betume, etc. Vale a pena ressaltar que cada cor dessa aqui representa uma fração. Então nós temos aqui uma variação de ponto de ebulição e nós diminuímos a quantidade de componentes da mistura. Porém, essas frações são compostas por vários hidrocarbonetos. É uma faixa de temperatura que contém uma série de compostos que tem essa temperatura aqui. Então não é separado o composto puro aqui nessa torre de destilação. Tiramos as frações específicas para cada uso. Do lado de cá temos uma foto da refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. Então aqui está a torre. Veja as torres de destilação. São estruturas bem grandes, porque nós vimos lá no primeiro ano, na destilação fracionada, que nós colocamos uma coluna de destilação para melhorar a separação quando os líquidos formam uma mistura homogênea, que é o caso do petróleo. Você tem aquele líquido escuro e precisamos dessa grande torre para fazer essa separação melhor. Lembrando que as frações não saem com um componente apenas, então é uma mistura que aparece nas frações. Posteriormente, podem ser refinadas também essas frações que são aqui representadas para retirar um componente com maior pureza ou não, dependendo do uso. Aqui nesse gráfico nós temos apenas a ilustração de alguns compostos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e saturada, em função do número de carbonos na cadeia. Então, nós estamos comparando aqui o ponto de ebulição com o número de carbonos. Então, os hidrocarbonetos com 1, 2, 3 e 4 carbonos são gases. A partir de 5 nós temos os líquidos e a partir de 18 nós já temos eles sólidos. Então, à medida que a massa vai aumentando, nós vamos mudando o estado físico deles. Então, a primeira classe de hidrocarbonetos são os alcanos. Qual é a característica? Como é que eu vou identificar essa classe? Então, primeiramente, ele é hidrocarboneto, ou seja, na composição só tem carbono e hidrogênio, e as ligações apresentadas pelos átomos são só ligações simples. Lembrando que o carbono pode fazer ligação simples, dupla e tripla entre dois átomos. Os alcanos, a característica é que só ligação simples vai ser apresentada aqui. Só ligação simples existe entre os átomos. A família do alcano é um exemplo de série homóloga. O que é isso? Homo significa igual. É uma família que a diferença entre cada alcano é apenas um CH2. Então, nós vamos modificar o composto colocando apenas um CH2. Por exemplo, propano, CH3, CH2, CH3. Se eu colocar mais um CH2,
ele já se torna o butano. Então isso é chamado de série homóloga. Fórmula geral para representar o alcano, a forma molecular do alcano, que é esta aqui. Então CnH2n mais 2. Veja como funciona. Aqui é o propano, tem 3 carbonos. Então o N vale 3. C3H. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. C3H8. C3H3, 5, 8. Então a maneira de calcular uma fórmula molecular a partir do número de carbonos, utilizando esta aqui. As principais fontes para os alcanos, eu falei já do petróleo. Além do petróleo tem o gás natural, são as principais fontes. Porém, nós podemos encontrar em algumas plantas e animais. A folha de couve tem um alcano com 29 carbonos. Óleo de madeira do pinus, um alcano com 7. A cera de abelha e folha de tabaco nós temos um alcano com 31 carbonos. Com relação aos pontos de ebulição, nós vemos alguns alcanos no gráfico que eu apresentei agora há pouco, mas de forma geral, metano, etano, propano e butano, ou seja, os hidrocarbonetos com até 4 carbonos, são gases de temperatura ambiente. Dos 5 a 17, nós vamos ter eles líquidos, e a partir de 18, estado sólido. O ponto de ebulição ele aumenta com o aumento da cadeia carbônica, o número de carbonos. Então, quanto maior a cadeia, melhor é a interação entre as moléculas. Isso vai dificultando a separação. Então, precisamos de mais energia para separar, por isso o ponto de ebulição aumenta. Quando nós comparamos cadeias com o mesmo número de carbonos, o ponto de ebulição ele vai diminuir com a ramificação da cadeia. Então, se eu comparar um hidrocarboneto alcano, só tem ligação simples, eu tenho 5 carbonos numa cadeia linear, com um que tem 5 carbonos numa cadeia ramificada, o da cadeia ramificada terá ponto de ebulição menor. A cadeia linear ela tende a ter uma atração melhor entre as partículas. Então, mais difícil separar, mais energia necessária, maior ponto de ebulição. Então, o composto ramificado, comparando com o composto não ramificado de mesmo número de carbonos, o ramificado precisa de menos energia, porque a interação entre as moléculas é menor. Solubilidade em água. Como já falado anteriormente, fazem parte do petróleo. O petróleo ele é semelhante ao óleo em questão de polaridade, por isso nós não vamos conseguir solubilizar, misturar os alcanos em água. Eles têm a característica de ser apolar, ou seja, fazem interações fracas entre os seus componentes. A água é um solvente muito polar, faz interações fortes do tipo de ligação de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, e a água não vai deixar de fazer uma ligação forte, estável, para fazer uma ligação fraca. Então, por isso, essa dificuldade de misturar. Eles não vão ter essa interação, então nós dizemos que são insolúveis. Com propriedades químicas, principalmente relativo à questão de reações, como eles têm apenas essa ligação simples, nós vamos ver que ela é mais estável do que as ligações insaturadas, a dupla ou a tripla, ligações entre carbonos, ligações carbonos e hidrogênios. A eletronegatividade é muito próxima, nós vamos ver que a molécula em si ela é muito apolar. Então, sendo apolar, nós não temos a consideração de carga, então nós não temos um lugar onde a reação seria mais facilitada. Então eles são pouco reativos, os alcanos. Como a maioria dos compostos orgânicos, eles queimam na presença de oxigênio. Então, os compostos orgânicos tendem a ser combustíveis. Como nós veremos mais à frente, que os alcanos eles sofrem reações de substituição, ou seja, haverá troca de átomos de hidrogênio por intermediários chamados radicais livres. Na aula à frente sobre reações orgânicas, eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Aqui alguns exemplos de alcanos. Primeiro, o metano, que é o menor deles, apenas um carbono. É o gás de efeito estufa. Além do dióxido de carbono e do vapor de água, ele gera o chamado efeito estufa. Comparando o metano com o dióxido de carbono, ou gás carbônico, ele tem 60 vezes mais potencial para gerar esse efeito estufa, esse aquecimento. Tem uma alta capacidade também de absorção de radiação infravermelha. Onde nós encontramos metano? Ele é o principal constituinte do biogás,
Ele pode ser produzido pela digestão anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio, da degradação de matéria orgânica, lixo e esgoto. E já visitou lixóis? Nós vemos lá uns canos, umas hastes, que sempre estão com uma chama no topo. Por quê? Porque a decomposição do material orgânico que está ali enterrado, na ausência de oxigênio, produz esse metano. Ele é muito inflamável, então esse cano serve para a saída do metano e ele é queimado. Caso não houvesse essa saída, esse cano que conduziria o gás para a parte exterior, ia formando gás, e poderia ali gerar um acidente, uma explosão, alguma coisa do tipo. O gás natural tem bastante quantidade de metano, ele é o principal constituinte, e ele teve a sua formação aí em épocas mais remotas, quando houve a formação do petróleo e carvão mineral. Aqui eu quero chamar a atenção, esse desenho, essa imagem aqui, chama-se de diamante de Rommel, e ele indica características da substância em questão. Então, a escala de periculosidade, ou escala de classificação, dependendo tem as cores separadas e tem os números. Os números variam de 0 a 4. 4 é o maior grau. Então, o alerta aqui ele é altamente inflamável. O vermelho aqui é questão de queima. O número 4 é o maior da escala. O segundo exemplo é o etano. O etano é um gás sem cor e sem cheiro, ele tem 2 carbonos. Ele tem grande importância industrial pela conversão dele em etileno. Já vamos ver mais à frente esse etileno. Possui a mesma classificação, então chamar a atenção ao número 4, muito inflamável. O propano também, muito inflamável. Ele é vendido chamado de gás liquefeito de petróleo, ou GLP, que é uma mistura de propano com pequenas quantidades de propileno, butano e butileno. E mais o etanotiol, que é um composto que é adicionado para dar cheiro. Esse GLP, nós comercializamos ele como gás de cozinha, por exemplo, aquele gás que está dentro do botijão. Como os gases ali, o propano, o butano, que estão lá dentro, não têm cheiro, são insípidos, é adicionado esse etanotiol, é um composto parecido com a função álcool, porém, no lugar do oxigênio, nós vamos ter enxofre. E ele tem aquele cheiro característico que a gente percebe quando o gás está vazando. Então, por questão de segurança, nós adicionamos esse etanotiol aqui, para podermos identificar quando há um vazamento de gás. Porque o que nós estamos percebendo é que todos eles são altamente inflamáveis. Então, um ambiente cheio de gás, desses hidrocarbonetos que nós estamos apresentando aqui, na presença de uma faísca, vai gerar explosão. O propano, ele também é usado para motores de automóveis, carros movidos a gás, e ele também é usado como propelente, um propulsor para sprays aerossóis. O desodorante, por exemplo, spray, tem propano dentro. Quando você aperta o mecanismo, o gás que está lá dentro sob pressão, ele vai empurrar o líquido para fora. Então, por isso chama de propelente, que vai empurrar o líquido. O butano, que representa 4 carbonos na estrutura, também derivado do petróleo, ele também é incolor, sem cheiro e altamente inflamável. O diagrama de Rommel também dá o número 4 para a questão ali da inflamabilidade. Ele tem alguns efeitos, ele pode causar euforia, sonolência, narcose, asfixia, arritmia cardíaca, flutuação de pressão sanguínea, perda de memória temporária, quando inspirado diretamente num recipiente altamente pressurizado. Então, onde você vai encontrar esse recipiente altamente pressurizado? O botijão de gás, por exemplo. O gás está ali sob alta pressão. Por isso, recomenda-se que os botijões estejam em locais de boa ventilação. Por quê? Porque num local de ventilação baixa ou de ventilação restrita, um vazamento de gás ali aumenta rapidamente a concentração desse gás e pode levar a todos esses fatores. Em termos de gás, o butano ele é mais perigoso que o propano. Por quê? Porque ele retira o oxigênio do ambiente. Porque ao contrário dos outros gases, ele tem uma densidade aproximadamente 2 vezes maior que do ar atmosférico. Então lembrando, lá do primeiro ano, das aulas de densidade relativa, quanto maior a densidade, mais embaixo fica a substância. Então, um ambiente que fica concentrado de butano, grande quantidade de butano, o que vai acontecer? Ele vai deslocar o ar para cima.
Então nós vamos respirar praticamente apenas o butano. Na ausência do oxigênio, nós sofremos asfixia. Segunda classe, chamada de alcenos ou alquenos. Qual é a característica? Então, continuamos tendo apenas carbono e hidrogênio na fórmula, mas agora não temos mais as ligações simples somente. Então vai aparecer a ligação dupla entre carbonos, que é característica dessa classe. Eles também recebiam o nome de olefinas. O etileno, que é o composto com 2 carbonos, e o alceno mais simples era chamado oleificante, do latim oleum mais facere, fazer óleo. Por quê? Porque quando nós reagimos o etileno com cloro, formamos este composto aqui, o dicloro etano, e era um líquido. Então, por isso ele foi chamado de olefina. Então, semelhante a óleo. O gás reagia e formava uma substância líquida com propriedades parecidas com óleo, por isso recebeu esse nome. A fórmula geral, em relação ao grupo anterior, não tem mais esse mais 2 aqui, que tinha do lado de cá. Por quê? Porque a aparição da dupla entre 2 carbonos diminui a quantidade de ligações disponíveis para os hidrogênios. Então nós temos 2 hidrogênios a mais por causa da formação dessa dupla. Então, CnH2n, olha o exemplo do eteno, 2 carbonos. 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, C2H4. Propriedades físicas. De forma geral, os alquenos ou alcenos são semelhantes aos alcanos. O ponto de ebulição aumenta com o aumento do peso molecular e diminui com as ramificações, como no grupo anterior. Aqueles que têm baixo peso molecular são gases de condições ambientes, no caso deste alceno, estou usando como exemplo, são insolúveis em águas também, e solúveis na maioria dos solventes orgânicos, que têm características apolares, assim como os alcanos também. Propriedade química. Nós temos aqui, eu representei duas estruturas, duas formas estruturais. A presença da dupla aumenta a reatividade. Então, porque aqui nós temos uma concentração maior de elétrons, então as reações serão preferencialmente nas duplas ligações. Então, em relação aos alcanos, os alcenos são mais reativos por causa da presença da insaturação. Exemplo, nosso eteno, também chamado de etileno, é o alceno mais simples, tem apenas 2 carbonos. E aqui está o diagrama de Homer. Notem que já tem algumas mudanças aqui. Continua o número 4, altamente inflamável, porém os riscos de saúde e o ambiente são maiores aqui. Então, número 2, problema cardiorrespiratório, que eu já comentei. Ele já foi usado como anestésico, intervenções cirúrgicas, pode ser usado como anestésico moderado. Ele é responsável pelo amadurecimento de frutas. Ele é produzido naturalmente nas plantas e usado para amadurecer de maneira forçada as frutas verdes. Então, o contato com o eteno ou acetileno acelera o processo de amadurecimento da fruta. Ele é muito utilizado na fabricação do polietileno. Poli significa muitos, então a reação de polimerização, nós vamos ter vários etenos sendo ligados, formando um composto grande chamado polímero. Esse polietileno é um plástico e de uso muito comum. Uma garrafa de água mineral, por exemplo, nós temos o corpo dela formado de polietileno de baixa densidade, por isso a garrafa é bem flexível, você consegue apertar com facilidade. E a tampa é feita de polietileno de alta densidade. Você vê que é um outro material, uma resistência bem diferente, bem mais resistente, bem mais rígida do que o corpo da garrafa. Terceira classe, os alcinos, chamados alquinos também, vão ter como característica a presença da ligação tripla. Então, a fórmula geral, agora, comparando com os alcanos, que era CnH2n mais 2, ele vai receber aqui o menos 2, porque agora vão ser perdidos 4 hidrogênios dessa ligação e dessa aqui. Então ele tem uma deficiência em relação ao alcano de 4 hidrogênios. Propriedades físicas, o ponto de ebulição e fusão aumenta com o peso molecular e diminui com a ramificação, como aconteceu nas outras classes também. Normalmente os alcinos de baixo peso molecular são gases. Continuam também sendo insolúveis em água e solúveis nos solventes orgânicos, assim como as outras classes anteriores. Então a propriedade que pertence aos hidrocarbonetos ela vai sendo mantida pelas suas subclasses. Nas propriedades químicas,
Eles vão ter o mesmo tipo de reação como os alcenos, ou seja, preferencialmente na ligação insaturada, né, a dupla e a tripla, sofrendo as mesmas reações de adição. Porém, o alceno não tem uma propriedade que apresenta aqui o alcino, que é uma acidez diferenciada, quando o alcino for terminal. Então, olhando essa estrutura aqui, esse hidrogênio na ponta ele tem facilidade de sair. Quando sai o H+, ficando o elétron aqui, ele fica melhor estabilizado. Então isso caracteriza, confere uma acidez aos alcinos terminais, ou seja, a tripla ligação está na ponta. Se ele tem característica ácida mais acentuada, ele pode reagir com bases fortes. Então a base forte consegue arrancar esse hidrogênio aqui. Então, ele vai reagir como se fosse um ácido. Então, comparando os alcinos com os alcenos, eles são ácidos mais fortes do que o alceno. Mas, na escala de acidez, onde você compara todos os ácidos, eles são ácidos fracos. E para fazer essa reação, nós precisamos de bases muito fortes, como é o caso do NH2. Exemplo, com 2 carbonos, é o etino, também chamado de acetileno ou gás acetileno. Ele sofre reação de polimerização, então nós vamos juntando aí os acetilenos, facilmente, temperaturas elevadas, obtendo aí uma grande quantidade de compostos diferentes, dependendo da maneira como eles são ligados, energia fornecida do controle das variáveis aí da reação. Ele tem uma queima extremamente exotérmica, libera uma grande quantidade de calor. Ele vai ser muito utilizado como solda, né? Solda chamada de oxiacetilênica. Então você tem os maçaricos aí à base de acetileno para você cortar metais. Fabricação de objetos em vidro que exigem uma grande quantidade de energia, né, para poder moldar os vidros. Processos que requeram alta temperatura de maneira geral. No maçarico de oxiacetileno nós chegamos a temperaturas de 2.500 a 3.000 graus Celsius. Dentre aplicações na indústria química, como matéria-prima, tem a síntese de centenas de compostos diferentes. Dentre elas, o etileno, então podemos colocar 2 hidrogênios, fazer o acetileno se transformar em etileno. Podemos fabricar etanol, etanal, etanol é classe álcool, etanol é classe aldeído, vamos ver mais para frente. Vários compostos organoclorados, adição de halogênios ali, vamos ver nas reações químicas. Solventes como clorofórmio, ácido acético, também derivados dessa molécula, desse hidrocarboneto. Muito utilizado também para a fabricação de borracha sintética e polímeros. No diagrama de Rommel, quero chamar a atenção, o 4 permanece, muito inflamável, com a liberação de grande quantidade de calor e perigoso, o senhor acetileno. Quarta classe, alcadienos e alcatrienos. Vou falar apenas desses dois, porque senão perde o sentido ficar falando de com 4 ligações, com 5 ligações duplas, então é uma quantidade grande aí de variações. Vou falar apenas desses dois, que são os mais comuns também. Então, o alcadieno, na estrutura, eu vou ter 2 ligações duplas. O alcatrieno, eu vou ter 3 duplas. Então, a fórmula geral, a fórmula do alcadieno é a mesma do alcino. Por quê? Fica com 2 duplas, ele vai perder 4 hidrogênios em relação ao alcano, que é a mesma coisa de ter uma tripla ligação. Já no alcatrieno, eu vou perder 6 hidrogênios. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fórmula recebe o menos 4. Aqui, 1, 2, 3, 4 hidrogênios, por isso menos 2. Lembrando que comparando com o alcano, onde apareceu mais 2. A quinta classe, que são chamados de cicloalcanos, ou seja, cadeia fechada, ou ciclanos. Ciclanos são compostos de cadeia fechada semelhantes aos alcanos. Então a diferença aí está apenas na cadeia. Um é fechado e a outra aberta. Como nós precisamos fechar a cadeia, comparando com o alcano, por exemplo, a fórmula não vai ter aquele mais 2. Por quê? Porque os hidrogênios da ponta vão ser perdidos para poder fechar, formar uma ligação cíclica aqui. Uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Então, em relação ao alcano, nós temos 2 hidrogênios a menos. Então, essa fórmula aqui ela é igual do alceno. O alceno perde 2 hidrogênios para formar a dupla. O cicloalcano perde 2 hidrogênios para poder fechar a cadeia. Sexto grupo, que é o cicloalceno ou cicleno. Então, nós vamos ter a cadeia fechada e
uma ligação dupla. Lembrando que nós não teremos o ciclino, né, o ciclo alcino. Por quê? Porque o carbono, que tem a ligação tripla, ele tem geometria linear. Como é que você vai fazer uma cadeia fechada, deixando o carbono reto? O anel fica muito tensionado e ele se rompe, caso haja formação. Então nós não temos cadeia fechada apenas com ligações simples e ligação dupla. Não temos a cadeia fechada com a tripla por causa da geometria totalmente desfavorável. Mesmo com ligações duplas, à medida que nós vamos aumentando a quantidade de duplas, quando a cadeia é pequena, né, 3 carbonos, 4 carbonos, o anel fica bem tensionado. A partir de 5, 6, o ângulo já vai aumentando e melhora essa tensão. Então, tripla, nem pensar, porque é linear. A fórmula geral é parecida com do alcino. Vão ser perdidos 4 hidrogênios, por quê? 2 hidrogênios aqui para ter a dupla. Então, tirei 2 hidrogênios para formar essa dupla. E perdeu-se também mais 2 hidrogênios para quê? Fechar o anel. Então, uma perda de 4 hidrogênios em relação ao câmbio. E a sétima classe, que são os aromáticos, que tem uma característica especial. O aromático, na sua estrutura, ele tem duplas simples alternadas nas ligações. Então, uma dupla simples, dupla simples, dupla simples. E um fenômeno que os aromáticos possuem é o fenômeno de ressonância. O que é essa ressonância? Essas ligações duplas elas vão constantemente mudando de lugar. Então, esse símbolo, essa seta dupla aqui, é o símbolo de ressonância. Então, notem que tinha uma dupla aqui, ela passou para cá. Essa para cá, essa para cá. É esse segundo composto aqui. E elas continuam mudando de lugar. Quando se mede o comprimento de ligação, vamos supor que a ligação simples tem comprimento 1 e a dupla tem comprimento 2. Quando eles mediram as ligações, o comprimento de ligação no benzeno, eles acharam o valor 1,5, que é o que? A média entre 1 e 2. Então, as ligações estão constantemente mudando de lugar e dá essa maior estabilidade ao aromático. Nós podemos representar essa ressonância utilizando esse círculo aqui. Esse círculo interno não é um oxigênio grandão. Tá? Então esse símbolo aqui, 6 carbonos com essa bolinha dentro, é o que? É o aromático e esse círculo, essa bolinha aqui dentro, indica a ressonância, os elétrons das duplas simples alternadas que vão trocando de lugar. Costumo chamar esse aqui de ovo frito. Algumas curiosidades. A combustão do hidrocarboneto produz gás carbônico e água e energia. Então toda queima completa libera gás carbônico e água e energia, como nós já discutimos aí em aulas anteriores. E essa energia pode ser aproveitada para trabalho mecânico. Então por isso usamos combustíveis do carro e aí essa energia liberada é utilizada para mover o carro. Porém a queima de combustíveis leva a grande quantidade de emissão de dióxido de carbono. O dióxido de carbono contribui muito para o efeito estufa. Então a temperatura vai aumentando a os níveis mais baixos por causa que esse efeito de estufa produzido por esses gases impede que o calor volte, seja refletido de volta. Então segura o calor aqui nas altitudes mais baixas e forma essa estufa aí. A lua Titã de Saturno possui reservas de hidrocarbonetos superiores a todas as de petróleo e gás natural conhecidas na Terra. Essa observação foi feita pela sonda Cassini. Na casca de laranja tem um combustível formado por substância pertencente a hidrocarboneto, é o limoneno. E ele é muito inflamável também, assim como os hidrocarbonetos. Então cuidado, espremer laranja perto de chama. Aqui está a estrutura do limoneno. Notem que ele é um aromático. Olha o benzeno aqui, ó. Ressonância dupla simples alternada. Então, o exemplo mais importante dos aromáticos é o benzeno. Olhando ali o diagrama de Homer, notem que ele tem um monte de figurinhas associadas a ele. Ele é inflamável, ele é venenoso, irritante, carcinogênico e tóxico para o meio ambiente. Então, o benzeno, literalmente, como diz o ditado, ele não é flor que se cheira. Menos inflamável que os outros hidrocarbonetos, porém muito tóxico para os seres vivos. Esse símbolozinho aqui ó, é de mutagênico e aqui de danos ao meio ambiente. Tá? Caveirinha, venenoso, e aqui perigoso, e aqui inflamável. Curiosidade sobre o benzeno, no século XIX,
início do século XX, ele já foi usado como loção pós-barba, devido ao aroma agradável. Aromático vem do odor que essas substâncias, quando foram extraídas, tinham. Então ele tinha um odor agradável, o pessoal usava como loção pós-barba, um tipo de perfume aí que eles utilizavam nessa época. Antes de 1920, ele frequentemente usado como solvente industrial, especialmente para desengraxe de metais. Como ele é um composto apolar, ele vai dissolver muito bem os apolares, então você retirava a graxa dos metais utilizando benzeno. Então, a partir dos usos aí, contato direto na loção pós-barba e também na indústria como desengraxante, foi percebido que era óbvio que ele tinha uma toxicidade diferenciada. Então, substituímos o benzeno por outros solventes, especialmente o tolueno, que tem um grupo CH3 substituindo o hidrogênio, o metilbenzeno. As propriedades são bem parecidas, porém ele não é carcinogênico na estrutura, na forma de tolueno. Hoje o benzeno é utilizado principalmente na produção de outras substâncias, outros derivados, que inclui o estireno, que nós usamos para fabricar polímeros, plásticos, fenol, que é uma função orgânica que nós vamos ver mais à frente, formar resinas, adesivos, outras aplicações menores também, menos utilizadas, é para fabricar alguns tipos de borracha, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos explosivos, napalm e pesticidas. O DDT, um pesticida bem famoso, vou falar mais para frente, é a base de aromáticos, aromáticos na sua estrutura, corantes, algumas anilinas aí, tem aromáticos na estrutura. Então ele tem bastante uso, o benzeno, porém um grande risco associado.